Fala galera Kenko, mais um episódio KenkoCast, hoje online, mas com um amigo das antigas. Estávamos aqui nos bastidores falando um pouquinho antes da gravação, de muitos anos, de muitas décadas de parceria, e é um grande prazer receber aqui, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nosso parceiro, amigo, o acupunturista, professor de acupuntura, Carlos Ruas Filho. Doutor Carlos, que prazer, muito obrigado que você esteja aqui com a gente. Opa, é um prazer enorme estar conversando com você. A gente que está muito tempo se conhece, né? Como você disse aí, já se passaram pelo menos uns 35 anos. Três Então décadas é muito tempo, né? é um prazer enorme estar aqui batendo um papo de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é falar de acupuntura e da magnetoterapia, né? Então é um prazer enorme. Estamos aqui muito grande. Vamos aí. Muito bem, Carlos, obrigado. Realmente é um prazer para nós recebê-lo aqui e compartilhar seus conhecimentos. Como eu dizia há pouco, você é um que está desde o princípio, conheceu quando se iniciou aqui no Brasil essa caminhada da magnetoterapia, depois do fóton, do Kenkobio, e você já vinha, né, nessa caminhada com a medicina chinesa, como professor, como acupunturista. Eu queria que você falasse um pouco, então, para os nossos ouvintes aqui, para o nosso público, quem que é o Carlos Ruas e como é que ele chegou até aqui nesse aspecto da medicina integrativa, da MTC, da acupuntura, dos fótons e do campo eletromagnético. Bom, é o seguinte, Carlos. Meu nome é Carlos Ruas Filho. Eu sou sou fisioterapeuta, formado em 1981 pela Universidade Metodista de Piracicaba. E aí trabalhei em São Paulo por muito tempo, né? Em 85, final de 85, retornei para Campo Grande. Eu sou sul-mato-grossense, eu sou de Corumbá, né? Então eu sou sul-mato-grossense, mas eu vim para Campo Grande. E em 89 e 90 eu retornei a São Paulo para fazer a especialização em acupuntura, né? Eu conheci a acupuntura num congresso brasileiro de fisioterapia, com a palestra do Dr. Evaldo Martins Leite, isso lá pelos idos de 1988. E eu escutei a palestra dele e me apaixonei logo de cara sobre acupuntura. Eu senti que aquela especialidade, aquela ciência que eu queria conhecer e dominar, né? Aí eu fiz 89, 90, a especialização pela ABA em São Paulo. E aí eu retornei e começamos a trabalhar um pouquinho mais com a acupuntura, junto com a fisioterapia. Em 94, nós montamos a coordenação do curso de pós-graduação em acupuntura do Sul. Então, desde 94, eu sou professor da, da, da especialidade em acupuntura, né? Enfim, e aí eu me conheci a magnetoterapia, porque a acupuntura e magnetoterapia, os conceitos são muito, mas muito, são semelhantes, sabe? Isso aí foi me atraindo levar para o campo da magnética, aonde nós adquirimos nosso equipamento, o MS7, né? Você lembra, né, Takashi? Lembro, nós vamos O falar dele daqui a pouquinho. É o MS, o O antigo MS7, MS7, cara, verdade. eram umas 20 Kenkobis, era uma câmara magnética, Isso, né? isso. E aí foi aonde nós tivemos um trabalho muito legal, sabe? Muito importante, assim, onde nós divulgamos muito, né? Então, nossa clínica foi a primeira clínica do Centro-Oeste a ter esse equipamento, né? Legal. Foi uma experiência muito grande. Maravilha. E aí continuamos e hoje em dia estamos trabalhando ainda com o campo eletromagnético
junto com a acupuntura, junto com a fisioterapia. Nós temos uma clínica aqui em Campo Grande, né? A Claro. clínica Carlos, Reabilite. eu queria Oi. ouvir de você o seguinte, olha que interessante. Você começou lá atrás, então, logo depois da tua formação, poucos anos depois, você conheceu o que é a medicina, porque a fisioterapia, você está ali no curso de fisioterapia, você está muito no fisiológico, né? No motor, no articular, nos ossos, nas articulações, é isso que você estuda, os músculos, né? No mecânico. E aí, como é que foi para você? Escutar a acupuntura, escutar a medicina chinesa, onde muito dos conceitos são filosóficos e não são tão assim, tão pragmáticos e tão palpáveis como é a fisioterapia, né? E isso nós não estamos falando hoje, 2024, nós estamos falando em 1900, no início da década de 80, meados da década de 80, então foi, na verdade, um grande paradigma aí, porque você, Mato Grosso, sul-Mato Grossense da Gema, do interior, vem para São Paulo, se forma em fisioterapia e depois volta com uma história de que a agulhinha aqui num ponto e tal. Como é que foi essa quebra para você, rapaz, do ortodoxo para essa coisa integrativa num tempo em que não era, né? Não tinha acesso a Google, não tinha acesso à rede social, era uma coisa muito mais de pesquisa e de profundidade. Como é que foi isso, cara? Como é que foi esse namoro e esse encanto? Bem, Takashi, essa pergunta é maravilhosa. Maravilhosa porque é impressionante, porque o que eu vou falar para você é o que eu falo para os meus alunos, né, dentro da pós-graduação. Eu sempre falo o seguinte: primeiramente, o profissional fisioterapeuta, por excelência, ele é um profissional bem materialista, né? Ele é materialista. Para ele, músculo é músculo, nervo é nervo, tendão é tendão, e neurologia e ortopedia, enfim, e fisiologia pura. Mas acontece o seguinte, né? Em 85, final de 85, eu vim eu fiz a minha especialidade dentro da fisioterapia, minha primeira especialidade foi a parte de fisioterapia esportiva, né? Muito bem. Aí eu vim para Campo Grande e também continuei na Federação de Futsal, né, de basquete, vôlei, e atendendo os atletas. Mas já começou a acontecer uma coisa comigo interessante da Caixa. Eu comecei a ter pacientes, por exemplo, que vinha fazer fisioterapia devido a uma lesão de joelho, por exemplo, um joelho. Mas, no meio da sessão, isso aconteceu, isso foi verídico. Uma atleta, uma feminino, né, voleibol feminino, uma atleta com uma lesão de joelho, ela chegou para mim um dia chorando muito, né, porque ela tinha perdido um cachorro dela, morreu um cachorrinho dela, né? E ela é extremamente depressiva, muito apegada ao cachorro. E eu fiquei, nossa, fiquei meio sem poder ajudar, né? Falei, nossa, o que que eu posso ajudar? Tá? Muito bem, passou. Aí veio depois de um tempo, logo em seguida, veio uma outra pessoa com um problema e queixou de uma cólica menstrual, em que eu fiquei também perdido, o que que eu podia ajudar? Aquilo foi me angustiando, né? Foi me angustiando e eu falei, puxa vida, eu preciso melhorar. Eu sabia que a parte técnica da fisioterapia eu dominava bem, né? Então, ou seja, a fisioterapia já não, eu não tinha dúvida assim, né? Eu sabia o que eu estava fazendo na fisioterapia. Eu só queria saber fazer algo mais para essas pessoas que precisam. E foi no Congresso Brasileiro de Fisioterapia que teve o Dr. Evaldo estava dando uma palestra sobre acupuntura. O que é acupuntura? E aquilo me encantou, Takashi. Eu olhei assim e falei, nossa, aonde a acupuntura é uma ciência abrangente, aonde não existe acupuntura para isso ou para aquilo, existe acupuntura para a pessoa. Nós tratamos muito mais do ser do que do ter, né? Aquilo me encantou, assim, muito grande. E eu falei, é isso que eu quero fazer, né? Que E maravilha. realmente
eu me encontrei. Mas só que, quando chegava naquelas aulas de filosofia, porque para você entender a acupuntura, a fisiologia da acupuntura, ela é da acupuntura, tá? Então, ou seja, não adianta os meus conhecimentos de fisiologia, enfim, da fisioterapia em si, foi útil, claro, mas eu tinha que entender que existia uma outra linguagem, né? Sim, Uma outra forma de enxergar o ser humano, uma outra forma de entender o ser humano. Eu tava entrando numa ciência de pelo menos 5.000 anos. sim, Então, você imagina 5.000 anos atrás, fala, o que que eles sabiam de 5.000 anos atrás de neurologia, de neuroanatomia, de hormônio? Então, nós entramos nesse universo. E entendi. aí eu tive que começar, eu dei um trabalho, mas eu dei um trabalho para mim mesmo, né? Para Trabalho você para mim mesmo, mesmo, ou para né? os professores que te deram aula. Não, eu comecei dei um trabalho muito grande, porque eu tinha que entender isso. Claro, Falei, nossa, como que funciona isso, que né? doideira. Então, quando a gente pergunta assim, as pessoas perguntam, para que serve a acupuntura, Tá? né? E a gente responde humildemente, serve para tudo. É, Nossa, para tudo? Porque na cabeça do ocidental, o tudo é uma visão assim muito grande, né? sim, Não, serve para tudo porque nós cuidamos do ser humano. Nós perfeito, buscamos o equilíbrio dele. perfeito. Nós não vamos atrás do nome da doença. Nós vamos cuidar do reequilíbrio energético dessa pessoa. A partir do momento que nós deixarmos equilibrado essa pessoa energeticamente, com certeza o problema que ele tenha, seja cutâneo, seja emocional, seja ortopédico, neurológico, vai desaparecer, tá? Então, Então, eu realmente, Takashi, como você disse, eu dei trabalho para mim, viu? Mas que, que, eu vejo muitas pessoas, né? E hoje em dia, infelizmente, eu percebo que estão tentando fragmatizar a acupuntura, ou seja, já estão querendo falar acupuntura para isso, acupuntura para aquilo. entendo. Eu sempre tenho o meu conceito: a acupuntura é para a pessoa. Agora, se a pessoa, eu vou usar acupuntura na estética, legal, legal. Você vai poder usar, é legal. Mas a acupuntura, ela tem um olhar pelo ser humano de uma forma É o globalizada, né? holístico, né, Carlos? É o holístico Holístico, que é uma coisa holístico, né? que. Então, o mais interessante é que hoje, né, você sabe que eu também tô. E eu tenho já estou muitos anos, né, estudando isso, estudando fóton, e aí é que a gente se conheceu. Todo mundo que passa aqui no KenkoCast, quase todos, ou todos até agora, sempre foram amigos que a gente se conheceu ao longo dessa caminhada. Mas numa das nossas conversas, alguns anos atrás, algum dos congressos que você fez, você falou uma coisa para mim da acupuntura que fez muito sentido para mim, no tema que a gente vai falar daqui a pouco, que é dos fótons e do campo eletromagnético. Eu falei assim, mas Carlos, dá para entender, existe uma linha, existe um meridiano, né? Aquele bonequinho que é cheio de risquinho aí, que é sempre seu parceiro, né? Que tá aí do teu lado lá. Então Ah, tem esse aqui é o isso. nosso, É, esse tem, aqui é o nosso parceiro, tá? é, Que a gente mostra desde do pé, sim. as costas, né? Então, Todos os trajetos os desses trajetos dos meridianos, meridianos, né? aí tem, né, cada ponto desse aí, que é conhecido como o ponto de agulhamento, né, dos meridianos. Aí eu falei, mas e a agulha? Como é que ela, por que uma agulha ali? E você me deu uma resposta tão singela, tão simples para mim como paciente, que me gravou e eu uso isso há anos, Carlos. Me ajudou muito. Você falou, Takashi, entenda a agulha como uma antena. Tá? A antena, tanto você pode captar uma informação para ela, como você pode transmitir. Uma antena você pode fazer isso, de transmissão, de captação de dados, de informação. E ele falou assim: e imagina que aquele meridiano é um ponto de energia que está ligado a uma rede complexa, que são todos esses risquinhos aí meridianos
que vocês, né, como futuristas, estudam e tudo mais, e a gente que é paciente, tanto é que eu tô com os pontos aqui, eu te falei que eu tinha dado uma torção no pé, mas a minha fisioterapeuta é acupunturista, né, foi também, já esteve aqui com nós, inclusive, e aí ela já me deu os pontos para mim aplicar os sticks e tudo mais, mas hoje eu entendo. Então essa analogia lá atrás que você me explicou como paciente foi muito clara para mim entender isso, claro, e Carlos, me ajudou muito ao longo desses anos, porque é uma lógica. Então eu tenho uma energia que pode na medicina chinesa estagnar, ou eu preciso, ela está uma energia concentrada, ou diria uma falta de energia, falando uma linguagem de paciente, e essa antena ela vai te ajudar, e o profissional como motorista, ele domina, ou ele estuda essa ciência para fazer esse reequilíbrio dessa energia usando essas agulhas que funcionam como antenas, né? Então, num passado, você falava isso, pô, isso virava quase que bruxaria, cadê o voodoo pra gente Isso. espetar? Imagina você, cara. Eu imagino Campo Grande, que eu conheço Campo Grande de hoje, né? Imagina Campo Grande da década de 80, você voltando de São Paulo, para você virar acupunturista em Campo Grande, você deve ter enfrentado uma barreira grande dos seus colegas ortodoxos ou da sociedade ortodoxa nisso aí. Foi uma barreira grande? Foi um desafio Foi. legal, Carlos? Eu tive assim, uma certa resistência muito grande. É, sabe, graças a Deus a gente já tinha uma estrutura profissional muito forte. Então as pessoas. Mas eu tive sim, né? Fui chamado, doutor Placebo, doutor Agulhinha, sabe? Esses que hoje em dia chama de bullying, né? Nossa, o que eu sofri de bullying, você não imagina, Takashi. Mas tudo Imagina, cara. bem, né? A gente já. Eu tive meu professor sofreu muito mais do que eu. Meu Imagina. professor, que é o doutor Evaldo Martins Leite, a ABA, Takashi, foi a primeira escola de acupuntura no Brasil, Quantos anos a aba né? tá? Hoje você é Ela, professor há ela, anos, né, ela, da aba. 60, tem a mesma idade minha, 67 anos, E aliás, né? pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui, desculpa te interromper, cara. Olha que coisa, nós marcamos, né? Tivemos que agendar um horário, um dia, e vai na agenda e vê o horário, tem que ser o horário do almoço. A cidade dele tem fuso horário com o nosso e tal. E justo ver como é que Deus cria uns momentos incríveis na nossa vida. Hoje é aniversário do Carlos, na data que nós estamos gravando aqui. 67 anos, é isso? 67 anos, 16 de dezembro. Então vamos dar os Então, parabéns para você aqui ao vivo. Nossa, que Deus te obrigado, abençoe muito. muito Nossa, obrigado. e que nossa parceria continue por muitos e muitos anos ainda, né? Amigo, Muita beleza. harmonia, né? Então Eu você. sempre falo, olha, a gente tem que desejar para as pessoas harmonia. Não é que fala assim, tudo de positivo para você. Isso é jogar praga, viu? É, Esse né? negócio que positivo é bom e negativo é ruim é um conceito ocidental, né? Que não vale, né? O positivo e o negativo são duas forças diferentes, porém complementares. Uma sempre vai É o precisar da equilíbrio. outra. É o E é conceito o holístico equilíbrio. da acupuntura, né? Para não dizer, não A existe o harmonia. bom e Nós não temos existe que ter o harmonia, essa é a positivo e o palavra. negativo junto. Que legal. Mas, como eu estava dizendo, Kakashi, eu tive muito, eu sofri muito essas brincadeirinhas, sabe? Certo. A acupuntura era o patinho feio. O meu professor, esse doutor Evaldo, que estou falando, ele é um médico, cardiologista, formado em 53, ele é Nossa. cearense, né? Aprendeu acupuntura em 58 e chegou a ser processado pelo Conselho Federal de Medicina por charlatanismo, sabe? Então ele teve uns perrengues na vida dele como médico, mas ele ficou firme, fundaram a ABA, a ABA foi fundada em 1958, então foi a primeira escola nos moldes ocidentais, né, a ensinar a acupuntura Que aqui no legal. Brasil. Que O legal. doutor Evaldo foi, acho que, o primeiro médico, assim, médico dentro do conceito ocidental, a um acupunturista, né? Como um médico Que acupunturista. legal. Então Ele ele se formou sofreu no Brasil ou bastante. ele se formou fora? Não, não. Acupuntura, tudo aqui. Aqui no Brasil. Aqui é porque teve na história da acupuntura, Takashi, teve um fisioterapeuta, o Friedrich Speth, né? Friedrich Speth. Ele era um austríaco, morava no Brasil. A família do Frederico veio fugida para o Brasil na Primeira Guerra Mundial.
Quando acabou a Segunda Guerra, esse Frederico retornou à Alemanha, né, aprendeu acupuntura e voltou para o Brasil. Ah, Isso por volta de 56. E aí ele começou a ensinar a acupuntura. Ele foi aluno do Georges Soulier de Morin, que é um vocês. francês que morou na China por 20 anos, e ele pegou, traduziu vários textos clássicos, literaturas, e modelou o ensino da acupuntura de uma forma ocidental. Então ele botou nome de vísceras nos meridianos, numerou os pontos de acupuntura, porque ponto de acupuntura, Takashi, tem nome, Sim, tem nome, cada ponto tem tem um um nome. nome. Então, olha só como é maluco isso. Você olha o bonequinho nosso aqui, você vê que os meridianos são 12 meridianos de acupuntura principais. 12 principais. 6 de uma polaridade, 6 de outra polaridade. Cada um tem o seu trajeto específico pelo corpo, Sim. sabe? O meridiano Yang passa pela parte Yang predominantemente, né? O meridiano Yin passa predominantemente pela parte Yin do corpo. Então nós temos toda uma organização energética fabulosa, Fabulosa. tá? Então você fica sem, você fala, nossa, como que o cara conseguiu desenhar os meridianos, né? A primeira pergunta que os nossos alunos fazem, professor, quem que desenhou esses benditos meridianos? E nós não sabemos, né? Não sabemos. É isso. Quem foi a pessoa, se existiu uma pessoa que. Porque o meridiano faz curva. O meridiano do estômago, por exemplo, Takashi, começa debaixo do olho, passa pela mandíbula, sobe, vai para a cabeça, entra na cabeça, reaparece no pescoço. Tá? Então se fica. Então a gente, né, que estava falando como ocidental, a gente quer entender a coisa de uma forma mais materialista, pragmática, e de repente você fala assim, não dá, não dá, você tem que mudar seu O seu conceito, tá? conceito, né? Aquilo que foi aprendido. Eu tive um professor de acupuntura, né, o Olivério, ele falou, era um dentista, né? Ele falou para mim, e eu ficava, enchia o sapato dele nas aulas, sabe? Mas como que isso acontece? Aí ele falou, se você não mudar o seu pensamento, você nunca será um acupunturista. Aquilo me marcou, sabe? Aquela frase assim Hum, marcante. Quer dizer que eu tenho que mudar meu pensamento? É. Aí na hora que você vai ler o Tao Te Ching, né? sim. Que é, que é o livro, assim, um livro muito importante para entender o lado filosófico da acupuntura, lá tem o seguinte: você tem que se esvaziar para poder entender alguma coisa. Copo cheio não cabe mais água, Água. certo? Então você tem que Conceito de esvaziar. se esvaziar. Esvaziar não é esquecer, né? Esquecer chama-se Alzheimer. Es- Tem nome. Esvaziar é você esvaziar a tua mente, né? Para você entender que existe uma outras formas de explicar as coisas, né? Maravilha. Deixa eu te Então, falar uma coisa, Carlos. Toda essa história filosófica é maravilhoso escutar você falar e principalmente ver que depois de tudo que você passou, de toda essa experiência, você se firmou não só como acupunturista, né, clínico, que você clinica até hoje, né, no teu centro, tem seus opa, pacientes, mas também você se converteu a um professor que, aí da ABA, da associação dessa escola, eu conheci o Dr. Evaldo num evento lá em Fortaleza, eu não sabia que ele era cearense, mas eu estava num evento da ABA, fui convidado a participar lá, uns anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, foi quando eu conheci ele, já estava de cadeira de rodas já na época, o Dr. Evaldo, então na época, conheci ele lá, mas enfim, depois você de aluno se tornou professor e há quantos anos você dá a aula de acupuntura, o Carlos? desde 94. Desde 94. Ininterrupto, então, você segue dando aula de acupuntura desde então. Sigo, continuo aqui, né? Teve uma época até foi menos, agora depois, há uns 10 anos atrás, foi bastante, né? A gente dá aula, nós temos abas
pelo Brasil todo, né? Sim. Então eu dava aula em Fortaleza, João Pessoa, Teresina, Brasília, Natal, enfim, eu via cada. Rodou esse Brasil inteiro. Eu fiquei um tempão sem ter fim de semana, porque essas aulas são de fim de semana, sabe, Sim, Takashi? sim. Então, fim de semana é para um lugar, fim de semana para outro lugar. Hoje já estou bem, hoje eu estou cuidando mais da nossa aqui de Campo Grande, que nós temos duas turmas, Dourados, Mais né? próximo, né? Tá. Cuiabá, coisa mais próxima, apesar que eu vou para São Paulo também, sabe? Mas nós estamos aí fazendo e tentando, estamos firmes, eu gosto, Perfeito. eu Carlos, eu gosto. queria te perguntar o seguinte: e nesse. Aonde você. Como você falou, né? Quando você conheceu a acupuntura, o magnetismo, a gente sabe que vocês estudam o conceito energético dentro dos princípios básicos da acupuntura. E aí vem, né, a medicina chinesa, né, tem, né, o conceito também da acupuntura, do magnetismo, se usa os ímãs, né, como forma também de estímulo dos meridianos, mas aonde você encaixou o campo das energias, essas energias mais sutis, que é a fototerapia, o infravermelho longo, e mais o PENF, né, que é o pulso eletromagnético do Kenko Bill, especificamente, onde que ele encaixou com esse trabalho que você fez, não só clínico, mas também acadêmico, né? Porque hoje eu estive na sua clínica e você mostrou para mim, não, olha, aqui eu tenho a câmera do lado, né? Então na época era ficado quase dentro do teu consultório, você tinha lá a câmera dos Kenko Bills, né, MS7, e eu falo, eu venho aqui, deito meu paciente e aplico as agulhas, né, no meu paciente aqui na maca, observe de maca, mas já com um campo eletromagnético. Então explica um pouco desse conceito milenar, como você falou, de 5.000 anos da agulha, da acupuntura, medicina chinesa, já com essa evolução das nanotecnologias do fóton, do Kenkobil, do eletromagnetismo, essa junção do que é filosófico, antigo e tradicional com essa modernidade que são esses aparelhos de frequenciais. Pois é. Bom, dentro do conceito da acupuntura, nós vamos partir do seguinte princípio. A base da medicina chinesa, a base da cultura oriental, né? Ou seja, todo o conceito filosófico da medicina oriental, ela vem, primeiramente, primeira base, o Yin e o Yang, né? O que seria o Yin e o Yang numa linguagem ortodoxa, numa linguagem atual? É o positivo e o negativo. Então, o conceito da medicina chinesa, a primeira base é você conhecer que existem duas forças totalmente diferentes, porém complementares, que dá toda a sustentação de toda a vida no universo, né? Então, você imagina que nós temos um Sol, né, jogando em radiação, e os nossos planetas do nosso sistema solar girando ao redor dele, girando nele mesmo, né, fazendo o giro de rotação, e totalmente assim organizado, a 1.000 e poucos quilômetros por hora, né? Então, se imagine só esse campo magnético que é formado, que a Terra é, né? Ela já é redonda, por quê? Pelo atrito que foi fazendo, foi fazendo, ela foi ficando esférica, né? Aí ela inclinou 23 graus e meio, apareceu as estações do ano, né? E aí, cada estação do ano tinha um tipo de energia que o planeta recebe. E essas energias foi dando vida a todo o nosso sistema, né? Então, você parte do conceito que tudo que existe aqui na nossa Terra, aqui, é vinda de uma mesma forma energética, desse Yin e desse Yang, esse positivo e negativo. Muito bem. Então, que nosso corpo, todo ele, depende desse conceito, dessas energias circulando no nosso corpo. Nossos nervos, nossos músculos, a minha digestão, a minha respiração,
o que eu como, o que eu bebo, o que eu faço, o que eu penso, né? Tudo isso é transformado nessas energias que nós chamamos. Aí, de repente, no meu caso, né? Eu estou ali estudando, veio um senhor conversar comigo, né? O Matsumura-san, né? E, Saudoso e Matsumura-san. falar comigo sobre energia magnética. E ele começou a explicar, naquele jeito humilde dele, numa linguagem dele, né, assim, de uma pessoa muito sábia, né? Uma linguagem bem simples, mas eu fui transformando aquilo em conceitos da medicina chinesa. Aí a gente percebe que o campo magnético, né, o ímã por si só, o campo eletromagnético, nada mais é do que essas duas energias. Aí nós começamos a colocar os ímãs nos pontos de acupuntura, né? Eu comecei a fazer um trabalho, dei muitas palestras sobre magnetismo e acupuntura, né? Que é um Kenkobil? O Kenkobil é você ligar o aparelho e ele mudar de polaridade positiva para negativa 600 vezes por segundo, né? Ou seja, fazendo uma frequência harmônica. Então, hoje, nós sabemos que nós somos seres frequenciais. Hoje, ninguém tem dúvida disso. Quando Einstein falou em 1903 que nós somos 99% de energia e apenas 1% de matéria, a turma fala, que é isso, cara? E hoje nós sabemos isso, que nós somos seres energéticos, que nós somos frequência, que o nosso intestino tem uma frequência, que o meu fígado tem uma frequência, são frequências diferentes. Cada órgão, cada víscera tem uma frequência diferente. Posso pegar Tanto esse gancho, é, doutor? Queria te fazer uma pergunta aqui pode, dentro desse gancho ainda para a gente seguir. Então, você diria que, aí vem o seguinte, se os meus órgãos têm frequências, certo? Como você disse aí, um exemplo que você deu, o meu intestino tem uma frequência, o meu, né, cada órgão. Então, quando eu me enfermo, quando eu sinto, tenho um sinto, né, o sintoma, então eu estou alterando, ou o meu organismo, por algum motivo, está mudando esta frequência deste órgão, desse organismo, ou né, enfim, desse organismo em si, o órgão em si. Então a pergunta é: a enfermidade é que altera a frequência ou a alteração da frequência que desencadeia a enfermidade? Segundo a visão da medicina chinesa. isso é um caminho duplo, né? Nós podemos dizer assim. Então, a partir do momento que a gente tem uma frequência, cada órgão, tanto é que o meu laser, por exemplo, eu tenho um laser aqui na minha clínica que tem as frequências de Manfred. O que são essas frequências? Cada meridiano tem uma frequência. Muito bem. Então, cada meridiano tem uma frequência e eles são todos interligados, né? Todos os nossos órgãos, todas as nossas vísceras são interligados. As suas frequências, eles vão, de uma certa forma, harmonizando. O que é doença? A doença é quando alguma coisa vai lá e atrapalha uma frequência. Aí o que acontece? Aquela célula, né, daquele determinado órgão, né, do determinada víscera, ela começa a nascer, porque nós estamos a todo momento mudando nossas células, né? Nasce com uma frequência, de uma forma errada, vamos dizer assim, ela Desordenada. já é desorganizada, ela já começa a passar para as outras essa desorganização. Muito bem, aí professor, então o que faz essa célula acontecer de nascer errado? Pois é, aí vem todas as nossas condutas, como que eu durmo, como que eu como que eu bebo, o que eu penso. Pensamento é uma bobina de frequência, né? Então, por isso que a medicina sempre fala, olha, cuidado com o que você pensa, porque aquilo que você pensa
vai virar frequência. Se vai virar frequência, vai virar, pode ser saudável para você, mas pode ser doença. Tá? Pode começar ali começar essa doença. Os meus hábitos, os meus vícios. Então, tudo isso são formas de alterar a frequência do nosso organismo. Né? Então, é por isso que existe, para a medicina chinesa, tem algumas bases. Primeiro, o yin e o yang, né? É a primeira coisa que nós temos que estudar. Segunda coisa, os cinco elementos, né? Que é o fogo, terra, metal, água e madeira, né? São 5 elementos, onde cada elemento tem 2 meridianos, enfim, eles fazem uma relação de formação, um forma o outro, um controla o outro, mostrando o seguinte: há interações das funções. Eles interagem entre eles, essa interação vai ser igual harmonia, E que vai harmonia. ser igual saúde. Você falando Então, isso, você sabe que me veio à cabeça, só fazendo um parênteses aqui, aquele filme do Avatar, aonde tudo estava interligado no planeta deles, né? Inclusive a vivência, a própria vivência, se materializava numa árvore mestra lá, que seria da onde nascia toda a energia, mas tudo isso estava interligado, né? O meio ambiente, eu acho que eles fazem naquele filme de ficção, mas ali eles fazem uma analogia muito disso que você está falando. Porque quando você dizia aí, você falava sobre isso, me veio a ideia do filme Avatar. Porque realmente essa conexão de energias, que como você falou, vem desde o que eu penso, o que eu me alimento, o modo que eu vivo, o ambiente que eu estou, como eu estou na empresa, isso pode, de uma forma como você disse, alterar a minha frequência e me enfermar, ou a enfermidade me alterar a frequência, como você disse, e alterar a replicação das frequências celulares, né? E aí, quando as pessoas chegam, elas chegam, pelo que eu entendo, aí na porta do teu consultório, bate, a análise que você fazia lá em 1983, aquela visão ortodoxa, era uma visão simplesmente, como você falou, muito orgânica. 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 Né? Totalmente orgânica. Aí, hoje, né? Passado esses 30 e poucos anos, hoje você vê, a pessoa vem e você analisa esse desequilíbrio, e aí você utiliza das técnicas, incluindo o Kenkobio, a acupuntura, o laser, como algumas que você citou aqui, buscando então, em primeiro momento desse paciente, esse reequilíbrio energético. Então, como que eu faço aqui dentro do trabalho nosso, da terapia combinada, que a gente chama, né? Então, eu fui combinando a acupuntura com terapias, né? Então, o Keikobio, né? Então, o Keikobio, eu sei que ele é um equipamento que ele emite uma frequência organizada, né? Uma frequência organizada, né? As duas polaridades, né? O yin e o yang, o positivo e o negativo. Então eu falei, bom, quer dizer, se eu colocar as agulhinhas, porque cada ponto de acupuntura, Takashi, ele tem uma função, né? Cada ponto de acupuntura para tonificar, para sedar, para desbloquear. Então, de acordo com o que eu converso com o meu paciente, eu determino o que eu vou fazer com ele, né? Um paciente que chega com uma dor no ombro, por exemplo, eu não estou preocupado só com a dor no ombro dele. Eu vou querer saber tudo dele, tudo. Eu pergunto para ele aonde dói, ele mostra a área onde dói, é uma área onde passa um meridiano, no caso do ombro, o intestino grosso. A dor anterior passa o meridiano do pulmão, na parte posterior passa o meridiano do intestino delgado. Então eu vou querer saber dele mais informações, não somente biomecânica, mas também energética. Muito bem. Aí eu coloco as agulhinhas com a proposta de desbloquear, sedar, tonificar e tudo bem. E aí eu coloco o Keikobio.
O Kenko Bill, para mim, ele é fundamental, por quê? Porque eu desbloqueio os canais e jogo o aparelho em cima, jogando uma energia organizada, né? E fazendo como fosse você desentupir o cano e jogar aquela água para acabar de limpar aquele cano que estava sujo. E aí, Então eu. na sua Oi. explicação, ele faz um sentido muito grande, desculpa interromper nesse sentido, mas olha só. Por isso que no protocolo que a gente tem japonês ou oriental, ele fala: você vai utilizar num ponto, que nesse exemplo que você deu do ombro, mas sempre inicie fazendo os 3 pontos básicos, né? Ele começa pelo ponto VG20 cabeça, para pegar todo o glândula pineal, mas para estímulo disso, vai para as vísceras, umbigo, sola dos pés e depois trata o local. Faz total sentido em cima disso que você falou. Para gente que não conhece os pontos de acupuntura, mas você explica: olha, eu tô com uma dor no ombro, mas está ligado ao meu intestino. Se eu aplico uma energia, como você falou, yin yang, organizada, de reequilíbrio na minha parte intestinal, ou fazendo de forma sistêmica, pegando todo o meu corpo, eu estou reequilibrando os pontos que eu não sei que existem ali, que estão ligados àquele órgão e que está refletindo naquela dor do ombro, ou naquela dor do cotovelo, na dor do tornozelo, ou em qualquer outro ponto, né? Com certeza, porque veja bem, como a gente faz esse protocolo do Kenko Bill, né? Onde nós fazemos na parte da cabeça, né? Que é o ponto VG20, que nós chamamos de Bai Hui, que é o ponto das 100 reuniões, ou seja, todos os meridianos se reúnem ali no VG20. VG é de vaso governador número 20, tá? Então, esse aqui é o ponto mais alto do nosso corpo, né? Então, ele é o ponto das 100 reuniões. 100 reuniões são todas as reuniões de todos os meridianos. Nós colocamos o Kenko Bill ou anteriormente na cintura, que é abaixo do umbigo, ou deitado de barriga para baixo, também na área lombar. Por quê? Porque é ali que mora a vida. Ali que está o Migmen, né? Ou seja, a morada da vida. A vida, vida energeticamente mora nos Sim. rins, né? Ali, então essa área é uma área vital, é uma área assim de uma importância energética muito grande. E colocamos o Kenkobil na planta do pé. Por quê? Porque lá tem um ponto rim 1, que é o primeiro ponto do rim, que é bem na planta do pé, né? Que é bem aqui, ó, o meu pezinho aqui, tem um pezinho, bem na planta do pé. Então, a placa de Kenkobil vai nele, né? Vai dar uma frequência e essa energia é do meridiano do rim. Então, o rim, ele é a vida, como eu disse, né? E ele vai começar ali na planta do pé, ele vai subir e vai conectar todos os outros meridianos. Então, isso eu coloco o quê? 10 minutos, né, dentro desse contexto. Eu tenho 3 Kenkobil, então eu coloco os 3 Kenkobis ao mesmo tempo, né? Eu faço a acupuntura primeiro, né? E esse equilíbrio energético a gente faz principalmente. Hoje, eu tenho pacientes de todas as queixas, inclusive, Cacás, pacientes sem queixas, pacientes que aprenderam a fazer acupuntura de uma forma preventiva, Preventiva. Que aprender a maravilha. trabalhar a eletromagnetoterapia de uma forma preventiva. Fazer isso que nós estamos falando não precisa ter problema. É para não ter problema. Você vai fazer isso para não ter problema, para fortalecer as suas energias e você fazer com que fazer a manutenção da saúde. Melhor coisa que tem para a saúde é não ficar doente, né? Claro. E aí nós temos que ver isso aí. É não perdê-la, né? Não perder a saúde. Isso é melhor. Qual o melhor plano de saúde? O melhor plano de saúde é ter saúde, É, sabe? é tê-lo e não perdê-lo para poder não recuperar, que é mais difícil. Com certeza. E aí vem, eu acho que todo esse trabalho, aí vem até
esse projeto que eu comecei chamado KenkoCast, cara, com essa ideia de que a gente também possa compartilhar conhecimentos como você está trazendo para nós aqui, mas que você transmite há 3 décadas para os seus alunos, mas que eles venham para nós de forma simples, assim, de forma como paciente, de forma como você está falando, que a gente possa entender como paciente, né? Porque nós não somos o profissional de saúde que estamos fazendo uma pós-graduação lá na aba com você. Aí é diferente. Aí você vai mais profundo. Então, esse é o objetivo principal de trazermos e de eu ter te convidado aqui. Parece que não, mas já vai indo pro finalmente aqui, passa tempo, nós vamos ter que voltar, viu, Carlos? Vai ter que voltar, cara. Porque a gente vai gravar depois. Nós vamos ter que fazer de novo. Aqui a gente fala assim, eu falo mais que o homem da cobra. Ainda mais quando fala assunto assim muito empolgante, eu me Empolgante, né? empolgo mesmo. Faltou tempo e vai ser necessário. Outras e outras vezes o nosso canal vai estar sempre aberto, o nosso espaço vai estar sempre aberto para você, porque eu falei, a gente vai indo agora para o final, né, dessa... E eu queria pedir para você, a gente tem um quadro aqui dentro do KenkoCast que chama Minuto Saúde. E nós vamos agora para o Minuto Saúde com o Dr. Carlos Ruas Filho. E eu queria ouvir de você, Carlos, que tipo de situação, que tipo de paciente, ou que tipo de... Devem ser centenas, milhares ao longo desses anos todos de experiência tua, mas que tenha te marcado, que tenha te impactado, que tenha te comovido, né, de algum paciente, de algum familiar de paciente, enfim, que esteve com você na clínica buscando o teu auxílio e que você teve resultados importantes, interessantes para esse paciente, utilizando, né, isso que você falou, né, como é que você usou a palavra que eu gostei muito, que você reuniu, né, com a acupuntura, você chama o protocolo de quando você junta com KenkoBio? Terapia combinada. Terapia combinada. Então, usando a sua terapia combinada dessas décadas de experiência, que você possa compartilhar agora no Minuto Saúde uma experiência que você teve com algum paciente com nós. Eu achei o seguinte, né? Eu estive pensando assim bastante, e eu vou dizer uma coisa para você, Takashi. Graças a Deus, através de todo esse tempo que nós estamos trabalhando, tanto a acupuntura, a eletromagnetoterapia, a fisioterapia de uma forma assim, né? Cuidando do ser. Eu tive tantas, mas muitas coisas boas, né? Muitas coisas, graças a Deus, o sucesso assim de você ver as coisas acontecendo. Mas nós tivemos um caso assim muito interessante de uma senhora, depressão, né? Hoje a parte emocional é o que mais nós temos hoje, que começa todas as doenças, né? A depressão, a ansiedade, o sono, né? A pessoa não consegue dormir direito, o pânico, né? Hoje todo mundo tem medo de tudo, né? Então as pessoas que moram em grandes centros, aqui em Campo Grande, Campo Grande é uma cidade de 900 mil habitantes, 1 milhão, mas já está assim bastante, as pessoas já estão com muito medo das coisas acontecendo, e isso é a emoção que mais altera a frequência do nosso corpo, mais altera a frequência do nosso corpo. Então, a coisa mais gratificante que eu já tive, né, que eu tenho, é tive uma paciente com um problema assim, muito grave dessa depressão, e onde o pensamento dela, um pensamento suicida, né, pensando em tirar a vida por uma questão de não estar satisfeita, né? Ou seja, aquilo vai corroendo ela e ela acaba pensando, tendo essas ideias, né? E aí nós entramos com a acupuntura e entramos com o trabalho eletromagnético, né? O trabalho com quem cobriu tanto na cabeça quanto nas costas. Botamos ele longitudinal em cima da coluna vertebral, né? Porque nós temos no meridiano da bexiga, que passa nas costas, tem representações de todos os meridianos. Então, quando você trata em cima das costas, você joga energia para todos os meridianos, né? Então,
colocamos ali e colocamos nas plantas do pé, né? E a gente vê aí, depois de algumas sessões, ela já mudaram o pensamento, já começou a entender que ela tinha que administrar esse tipo de emoção, né? É claro que a insegurança continua, mas a gente tem que trabalhar essas emoções de uma forma que não possa nos prejudicar. Então, isso aí, Cacá, foi uma das assim que mais me marcou, né? Eu senti essa, e como eu disse, eu estou falando de um caso para me poder assim Claro. explicar para você, mas essa é a minha maior gratificação, sabe? Não é monetário, não é nada, mas é eu sentir em que eu estou contribuindo para mais uma pessoa não curar verdadeiramente. Porque as dores do corpo, um problema, uma dor na coluna, uma dor de cabeça, uma dor no pé, uma dor no joelho, isso aí é uma dor que você vai lá, você trata, pá, com carinho, e vai melhorar, é importante. Mas quando você mexe com a dor emocional, Takashi, É muito profundo. aí, aí a coisa fica mais pesada, É, sabe? E quando você percebe que você consegue mudar essa frequência, fazer com que a pessoa restabeleça, põe o trem no trilho trilho. direitinho, né? Que vai botar a máquina para funcionar, isso é muito gratificante. É, É muito porque gratificante. não é só para a pessoa, né, doutor Carlos? Todo mundo, acho que aqui dos ouvintes, se não diretamente, indiretamente já passou por isso. Eu já passei, né, dentro da nossa família, de ter alguém próximo, como disse, direto ou indiretamente, né, com a depressão, porque é uma doença que ela não aflige e não afeta só a pessoa, né? Ela acaba atingindo todos os círculos familiares, seja filhos, esposo, né, esposa, ali naquele contexto, como você falou. E aí, você sentir que você pode ajudar, né, como foi o caso dessa sua paciente. Que idade tinha essa paciente, Carlos? 47 anos. Nossa, jovem, 47 anos, praticamente Jovem. minha idade É a idade mais assim que se a pessoa não tiver bem firme energeticamente, porque é uma transição, né? Exatamente. Da, sabe, é aquela fase que está entrando já para uma fase. E essa transição é, é É complicado, sabe? complicado. Que E hoje graça. em dia a alimentação inadequada, Sim, etc., sim. uma série de É o conjunto, né? posturas assim. Não, nós vamos É ter o que conjunto. voltar aqui, cara. Eu vou ter que te convidar de novo pra gente voltar aqui. E aí a gente vai começar a soltar antes uma pauta, né? A gente vai vir falar só do sono e da medicina chinesa. Nós vamos falar da depressão e a Podemos medicina falar, chinesa. Vai ser podemos conversar maravilhoso. especificamente Vai ser muito bom, amigo. um determinado, sobre um determinado assunto, aí eu posso entrar nos pontos de acupuntura, se tiver alguma Maravilhoso. pessoa acupunturista que queira participar, enfim, A sabe? É gente pode muito fazer legal. um bem bolado aqui junto com alguns parceiros que tem aqui. Vamos ver se a Com gente faz certeza. um presencial com você aqui no estúdio. Maravilha. Carlos, e para finalizar, tenho mais dois pontos com Oi. você. Um, que é o que a gente chama no quadro agora, Dicas do Especialista, aonde nós queremos ouvir do Dr. Carlos Ruas Filho, né, direto de Campo Grande, como professor de acupuntura, fisioterapeuta, com todo esse conhecimento de mais de 3 décadas usando aí o campo eletromagnético, os fótons. Que dica que você costuma dar, ou sim ou sim, para os pacientes, para que eles tenham melhor qualidade de vida, para que eles possam preservar a sua saúde? A dica do especialista com o Dr. Carlos Ruas Filho. Takashi, eu vou dar a dica para você e para todos aí, baseado até mesmo nesse quadro que eu estou falando dessa depressão, que na acupuntura nós temos 5 elementos, né? Como eu falei, madeira, fogo, terra, metal e água. E cada elemento tem uma energia, né? E tem um sabor. O sabor da terra é o sabor doce. A energia da terra é energia úmida. Então, umidade. O que eu quero dizer com isso? Quando você come muito doce, você aumenta muito a sua umidade.
Essa umidade, ela vai atrapalhar o fluxo seu de energia. Ela vai, além de engordar, né? Ela vai criar uma umidade dentro de você que você vai atrapalhar todo o seu fluxo de energia. Quando atrapalha o fluxo de energia, as coisas não se comunicam. Então, o que eu tenho que dar uma dica aqui? Pessoal, vai devagar com o doce, vai devagar com açúcar. Pelo amor de Deus, tire o refrigerante das suas vidas. Quando você for se alimentar, evite se alimentar tomando coisa doce. Takashi, no Japão, você conhece o Japão? O que o japonês toma durante a refeição? Chá verde amargo quente. Isso, é isso. Chá verde amargo quente. Por quê? Porque eles não são burros. Eles tiram a umidade. O que tira a umidade? O quente. Então, é assim que ele come, tá? É coisa quente. Ele fala assim, nossa, Ruas, troço é esquisito. Mas é assim que funciona a nossa energia. Então, a dica, gente. Eu não gosto de tomar nada. Não, tudo bem, não precisa tomar nada quente. Seria o ideal, mas não, se não der, não dá. Mas evite o doce, evite o açúcar, tá? Que isso aí forma umidade. Umidade atrapalha, vai pesar a tua cabeça. Sabe aquela sensação de cabeça pesada? É umidade. A sensação de pernas pesada é umidade. A sensação de corpo pesado é umidade, sabe? E isso aí, a energia não vai fluir direito. Ela não fluindo direito, quem cuida dos pensamentos, Takashi, é a Terra. Então, a partir do momento que a Terra está muito úmida, você não tem pensamentos bons. E aí Vai vem por esse. mim. Olha só a dica, Isso, então. isso. Diminuir a umidade, Dr. Carlos Ruas Filho, medicina chinesa, acupuntura, é reduzir a quantidade de açúcar, em especial o açúcar junto dos alimentos, junto com as bebidas. Ou seja, E refrigerante bebida fria doce. durante a refeição. E bebida fria. Aí aquele copo de refrigerante com um monte de gelo durante a refeição está fazendo um grande mal, não só para a sua digestão, mas para a sua mente. Olha só como é profundo Mente. isso que colocou o Dr. Carlos. Maravilha, meu grande parceiro, amigo Carlos Ruas. E para Não, finalizar, mas Carlos, olha, Takashi. você nos presenteou e nós também temos um presente para você. Eu te falei Que aqui, olha só. maravilha. Deixa eu te mostrar aqui. O nosso amuleto da sorte aqui do Kenkocast chama-se Darumá, tá? Você vai entender bem, mas isso, toda primeira vez que o convidado vem como hoje, você vai ganhar, aí a gente vai se encontrar, eu vou mandar pelos meninos quando forem aí para Campo Grande para você, um Darumá. O que é o Darumá, Carlos? Ele é um amuleto, é do Dharma, da cultura japonesa budista, e ele é um monge que ele entra em estado de lótus e ele passa 9 anos em meditação numa caverna, por isso que ele tem esses pelos no rosto, e ele virou um amuleto da sorte no Japão. O que você faz? O Darumá, você precisa ganhar ele. Então você ganha o Darumá, e ele vem sem os olhos, ó. Tá vendo? Ele não vem com olhinho, vem branco. Olha. Aí você pinta o olhinho dele, um dos olhinhos, esquerdo pode ser, e você vai fazer um objetivo, uma meta que você quer alcançar com esse Darumá. E aí você pinta. E ele, como um monge, como um erudito, ele vai orar junto com você para você alcançar aquela sua meta. Ele vai ser esse amuleto. Quando você alcançar a meta, você dá de presente para ele a segunda visão, que é o segundo olhinho, você vai lá com uma caneta e pinta o segundo olhinho. Aqui nós temos o Darumá com o olhinho pintado do Kenkocast. A gente tem um objetivo no Kenkocast e quando a gente atingir esse objetivo aqui no Kenkocast, nós vamos pintar o olhinho dele e aí eu vou falar qual que é esse objetivo, né? Então, às vezes você encontra assim, em alguns lugares, vários, pessoas que conhecem que tem vários, né? Com olhinho pintado, com um olhinho só, e você sabe que foram
Você conhece o Luciano Stanca, né? Nosso parceiro, amigo. Uma hora ele vai Opa, estar aqui, né? nossa, Lembra dele, né? importante. Então, o Luciano tem assim no consultório dele um monte. Aí ele falou: aquele lá foi da faculdade do meu filho quando se formou, aquele foi da minha filha quando entrou. Então a própria pessoa vai criando e é bem bacana porque você olha para ele e ele funciona para você como um estímulo para te lembrar, olha, daquele teu objetivo. Então, vou te mandar de presente para você botar no teu consultório, Outra enfim. caixa. E eu quero, numa próxima oportunidade, eu tô escutando essa história hoje, estou aprendendo com você hoje sobre estudar o mar. Mas depois vou te explicar, dentro da medicina chinesa, tudo isso que você falou. Olha que Como, maravilha. o que significa 9 anos, o que significa o olho esquerdo, o olho direito, o que são os olhos na medicina chinesa, o sonho, né, na medicina chinesa está relacionado aos olhos. Eu vou te explicar Tá depois para feito, você, então vai já tá gostar. marcado o próximo episódio, então eu vou marcar com É você. muito, olha, você Já falou tem o aqui tema, em um bacana. segundo na minha cabeça, passou toda Que legal, essa, esse, maravilha. esse conceito aí. Tá É bom, então. muito interessante, muito E, e, legal. e, e pro, Eu agradeço muito que eu vou fazer isso aí. Tá, eu vou mandar para você então. Querido, muito obrigado. Que Deus abençoe muito o seu dia de hoje, que é seu aniversário, que continue a te iluminar, você, tua Obrigado, família, Takashi. todos os teus Foi pacientes. uma E honra. essa grande Depois, missão que você tem, né? A missão não só de atender seus pacientes, mas de compartilhar esse conhecimento como professor, como mestre de acupuntura, como um homem que está aí há mais de 30 anos enfrentando essas barreiras, os bullying, para hoje ser muito reconhecido cada vez mais dentro da acupuntura pela aba, Brasil afora, mundo afora. Muito obrigado, amigo. obrigado você, Takashi. Foi uma honra estar aqui com você. Você sabe que a gente se gosta muito aí. Precisando da gente, estamos sempre às ordens aí para colaborar com toda esse projeto que você tem aí. Pode contar comigo, né? E sempre é bom a gente estar aprendendo e falando sobre essa ciência milenar e tentando ajudar as pessoas. Eu realmente sou uma pessoa realizada, né, e quero me realizar mais ainda. Ainda tenho muita coisa dentro dos meus sonhos, das minhas realizações, mas eu sou muito feliz, né, e eu vou dar mais uma dica da medicina chinesa que diz o seguinte: otimismo, esperança e bom humor. São as três coisas que a medicina chinesa nos ensina. É isso que eu desejo para você, que 2025 sejamos forte, um Natal maravilhoso, a representação do renascimento de Cristo no coração de cada um de nós. Um grande abraço, Takashi, tudo de bom e muito obrigado, viu? Muito obrigado, professor. Então, pessoal, professor, fisioterapeuta, acupunturista, vai ficar os dados da clínica dele, das redes sociais dele aqui nesse vídeo, na descrição. Quem quiser fazer contato, ele atende também o Brasil inteiro por consultas online também. Um abraço e direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, meu amigo Carlos Ruas Filho. Um abraço, doutor. Obrigado. Um abraço, tudo de bom.